O Judiciário Mineiro amplia sua atuação pela solução de conflitos de forma consensual agora para o mundo empresarial. Como lidar com situações urgentes do tipo dificuldades financeiras e econômicas agravadas com a pandemia? Como evitar os processos judiciais? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Moacir Lobato, que é coordenador do projeto piloto de instalação de centros de mediação empresarial em comarcas de Minas Gerais. Doutor Moacir, obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Prazer é todo meu. Estou agradecido pela oportunidade. Nós agradecemos, e você que nos acompanha aqui, pode se inscrever, por favor, no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Moacir, foi inaugurado, então, esse projeto piloto em abril passado, que prevê, então, a instalação de centros de mediação empresarial nas comarcas de Belo Horizonte, Contagem e Betim. Eles seguem o modelo aí do que trata dos conflitos entre pessoas, mas agora envolvendo, então, as empresas? Na verdade, minha cordial saudação a todos. Na verdade, esse é um assunto, esse é um tema que vem sendo objeto de estudos, de reflexões e de ações assertivas, principalmente a partir do ano de 2010, quando o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução de número 125, que estimulou de maneira bastante vigorosa a adoção desses meios a que você se refere como medidas aptas, como medidas adequadas à composição, à solução de determinados conflitos. Essa história se desenrola, se desenvolve com o Código de Processo Civil de 2015, que estimula em seu texto a adoção de práticas de conciliação e de mediação, já que a arbitragem estava prevista em outro texto de lei lá da década de 90. A partir disso, e no mesmo ano de 2015, vem uma lei específica, a Lei 13.140, que regula no Brasil a mediação. E depois disso, as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, e eu destaco a de número 58, do ano de 2019, que estimula, que sugere aos magistrados que adotem, no âmbito das questões empresariais, soluções, não é? Que sejam, vamos dizer assim, facilitadoras da composição e de um resultado mais favorável aos interesses que estão em jogo. Ou seja, cada vez mais sai de cena aquele pensamento que só um processo judicial pode resolver um litígio. Isso é muito interessante, se me permite, pelo seguinte. Agora, recentemente, em 2020, houve uma modificação da lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência. E nesta lei, de 24 de dezembro do ano passado, um dia sugestivo até, né, nós vamos encontrar uma seção que regula a mediação nos processos de recuperação. Ora, então nós temos todo um conjunto, um arcabouço normativo, vindo desses últimos anos, aliado a uma política institucional dos tribunais, mas em especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que vem estimulando essa composição mediante a instalação dos centros judiciários de solução de conflitos, os CEJUSCs, cuja meta é de atingir todas as comarcas existentes em Minas, e com uma vertente importante exatamente na área mencionada do direito empresarial. Para tanto, foi instituída uma portaria conjunta da presidência do tribunal, da terceira vice-presidência, que tem sob seu encargo matérias dessa natureza, e que criou um projeto piloto específico para a mediação empresarial. Então, vejam, todos os que nos acompanham, que aqui o que não há é a improvisação. É a coisa feita mais ou menos. Nós temos todo um arcabouço normativo sequenciado nesse sentido e uma política institucional do Poder Judiciário Mineiro para dizer exatamente o que você diz, ou seja,
que os magistrados não estão renunciando às suas atribuições de entregar a prestação jurisdicional. Só que todos hoje reconhecemos a necessidade de criação de outras possibilidades. É disso que estamos falando. E é neste contexto que a mediação, sobretudo a mediação, se insere com um traço vigoroso de modernidade e, creio eu, agora definitivamente para ficar entre nós. Veja bem, quais são os tipos de conflitos, problemas entre empresas que podem ser mediados nesses centros? Com a pandemia ficaram agravados? Com certeza, não é? Muitos dizem assim, não, mas essa crise não veio, ela não chegou, ela não existe. E acho que a pergunta, tenho repetido isso, não é se acontecer, é quando isso vai ocorrer de maneira mais efetiva. Né? Nós temos uma crise econômica instalada no Brasil, nós temos uma crise sanitária, isso de tudo isso todos sabemos. Então, o que se faz, e a parcela aqui, vamos dizer assim, muito louvável do Poder Judiciário é exatamente criar possibilidades para dizer, olha, conflitos que são os mais variados, que são estabelecidos entre sócios, que são estabelecidos nas relações contratuais de empresários com determinados parceiros, com determinados titulares de outros bens. E no âmbito das empresas, aí sim, sejam elas individuais ou coletivas, a dificuldade de fazer frente aos seus compromissos. E a recuperação judicial e a extrajudicial já foram um grande avanço, e que vem de 2005. Mas constatou-se que era preciso evoluir mais, que era necessário que avançássemos. E este avanço pode ser feito na mediação, que não é panaceia para resolver todos os males, que não é uma poção mágica, mas é um esforço que todos devem estar muito cientes de que é possível construir soluções viáveis para problemas que vão se agigantando por todos esses fatores, sem dúvida alguma. Doutor Márcio, agora ampliando esse para um contexto econômico maior, e dessa realidade que vivemos aí da pandemia, né? Empresas fechando, desemprego, inadimplência em despesas como aluguel, impostos. Há algo aí que o judiciário pode fazer? Pode salvar empresas e empregos? De que maneira? Bem, em primeiro lugar, é preciso que haja alguma movimentação, interesse das partes que vivem essa situação. Né? O Poder Judiciário, todos sabemos, não tem a possibilidade de iniciativa própria, intervir numa determinada relação jurídica, contratual, seja de que natureza for. Então, essas partes elas podem valer-se da iniciativa judicial, continua da mesma maneira, mas especialmente em relação àqueles conflitos entre devedor e seus credores, sendo ele devedor uma empresa individual, uma empresa coletiva, uma sociedade. E aqui eu quero fazer um parênteses para dizer um dado muito importante, que em Minas Gerais, mais de 90% das atividades empresariais são exercidas por empresas de pequeno porte e por microempresas, no máximo por empresas de médio porte. Portanto, há um conjunto enorme de exercentes de atividade econômica que se configuram legalmente como empresários e que podem e que devem buscar não os benefícios apenas, mas a possibilidade de uma composição, porque se quem deve quer pagar, e quer pagar na medida de suas possibilidades, por exemplo, quem tem o crédito também quer receber, mas deve compreender essas dificuldades. É disso que estamos tratando, ou seja, o judiciário não está mais preocupado em solucionar processos, aliás, nunca esteve apenas solucionado, apenas vinculado à solução de processos, mas cada vez mais à solução de conflitos, não é? De litígios, para promover a tão almejada paz social. Ou seja, essa solução proposta de conciliação, mediação, evita processos judiciais, que são, por sua natureza, mais demorados. E muitas vezes os problemas de dificuldade financeira pedem soluções mais rápidas para evitar até danos maiores, né?
Sim, sim. Evita o ingresso em juízo, mas também pode ser feito a partir de uma ação já ajuizada. Então, não há necessariamente um marco para determinados. Bom, até aqui é possível fazer. Nesse sentido, essa lei a que me refiro agora há pouco, a que me referi, ela diz que, por exemplo, na recuperação judicial, seja em que fase estivermos no processo, em que instância estiver o processo, é possível a mediação. Então, imagine, por exemplo, um determinado credor ou um determinado devedor que tenha lá uma necessidade qualquer. A recuperação judicial, quando o seu processamento é deferido, é chancelado, dá a esse devedor um prazo de 6 meses para que ele se organize e discuta com esses seus credores. Ora, ele pode, antes mesmo da recuperação judicial, obter um prazo de 60 dias para promover essa composição. Será mais rápido, será mais barato e provavelmente será mais útil do ponto de vista do resultado que se busca, que se quer alcançar. Vamos falar agora do outro lado, aquele que deve ser o beneficiário dessa proposta inovadora. As entidades empresariais, associações comerciais, federações do comércio receberam bem essa proposta, vão participar, haverá uma parceria? Tão bem que foi assinado um convênio, um ato entre o Tribunal de Justiça de Minas e essas entidades, dentre elas a Federaminas, para o incentivo aos chamados PAPRES, os postos de atendimentos pré-processuais. Quer dizer, irão funcionar onde, esses postos? Onde que eles irão funcionar? Espalhados aí, e já são 26 ou 27 em Minas, não é? Nos próprios locais das sucursais, das agências, das associações comerciais, em cada cidade de Minas, não é? Ou naquelas de maior relevância, há uma instância, há uma agência dessa natureza que pode orientar o cidadão, que pode recebê-lo. E, nesse sentido, não apenas as entidades de classe, mas também, porque é indispensável a própria administração da justiça, a advocacia, que tem tido uma participação crescente, a Ordem dos Advogados do Brasil tem se preocupado também com isso, para que nós possamos nos despir, tanto quanto possível, da chamada e já velha e conhecida cultura adversarial. Os advogados são formados para litigarem. Os magistrados são formados para decidirem mediante sentença. Mas nós temos que ter a consciência de que os tempos são outros, que as dificuldades são crescentes e que tanto a advocacia quanto o empresariado, as entidades de classe a que você tão bem se refere, e principalmente a própria magistratura, uma posição de avanço em que não se renuncie a qualquer responsabilidade. Isso é muito importante dizer. Por quê? Porque, às vezes, pode um advogado dizer o seguinte: isso, se eu for para uma mediação, significa que eu estou com medo de resolver o caso. E o magistrado, quem sabe, pode pensar assim: eu não vou sugerir nem incentivar a mediação, porque o meu dever é de concluir essa prestação jurisdicional. É verdade, somos todos formados nesse sentido. Mas quando o magistrado incentiva a adoção de métodos autocompositivos, ele está exercendo à plenitude as suas próprias responsabilidades. E, se me permite, eu tenho dito nos ambientes em que tenho tido a oportunidade de dizer que eu não gosto da palavra, da expressão desjudicialização, porque ela pode significar que o Poder Judiciário está renunciando. Não, nós não queremos mexer, desculpe a expressão, o verbo, mexer com isso. Não se trata disso. Não é compromisso, não é descompromisso. Não é descompromisso, não é desjudicializar, é adotar políticas de composição que não são improvisadas
estão Sim. nesse conjunto normativo e estão numa política institucional do próprio Poder Judiciário em Minas e em vários tribunais do país, no Supremo Mas, Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, etc. desembargador, eu entendi que, então, haverá postos avançados nessas entidades, vão atuar fora do ambiente forense. Né? Como é que vai Claro. funcionar? Quem vai fazer mediação? As entidades poderão, por exemplo, celebrar acordos com homologação depois do juiz? Podem. Veja bem, essa possibilidade de uma negociação ampla, ela existe, a rigor, desde o Código Comercial de 1850, quando se dizia lá que não se devia ingressar com uma causa comercial sem que antes fosse tentada uma conciliação. Então, essa possibilidade sempre existiu. Nós apenas, e é compreensível que depois da Constituição de 1988, né, que nós tivéssemos, como de fato tivemos, uma demanda há muito tempo reprimida e o acesso à jurisdição de modo muito intenso. Mas acesso à justiça, já se disse isso várias vezes, não é apenas o acesso à possibilidade processual, né? Embora todos tenhamos uma cultura, que aí vem do direito alemão, a doutora Andréa Palma, que é uma juíza muito vinculada a essas questões, ela sempre cita isso, né? A legitimação pelo procedimento, a necessidade que temos de uma garantia que um magistrado, por exemplo, chancele um determinado entendimento, não é? Que ele homologue uma determinada... Sim, sim, e que reconheça a validade para todos daquele ajuste que foi estabelecido. De modo que são várias as formas. Os sejusques, os centros judiciários de cidadania e solução de conflitos, que estão em praticamente todas as comarcas. É um esforço extraordinário que se tem aí do ponto de vista da direção do tribunal. São instâncias próprias para isso. E nada impede, e aqui eu vou um passo além, que este projeto piloto, que é estabelecido para Betim, Contagem e Belo Horizonte, ele se expanda para outras comarcas. E que o magistrado, ao receber uma demanda dessa natureza, possa valer-se exatamente de uma estrutura que não é a mais completa, que é inicial. Nós temos 6 meses de existência formal no projeto piloto. E aí há um detalhe que é preciso dizer com toda a franqueza, e no Brasil inteiro existe isso, né? Uma carência de estrutura e de capacitação. Essa estrutura e capacitação têm sido promovidas no âmbito do Poder Judiciário em Minas. A Escola Judicial Desembargadora Edésio Fernandes acabou de capacitar uma turma, um grande grupo de mediadores, como mediadores empresariais. Mas ninguém vai sair de lá com experiência de um grande mediador. Isso vai ser adquirido ao longo do tempo. Não é? Agora, pois não? Perfeito, pode continuar, por favor, pode concluir. Não, é que ao lado da capacitação e da estrutura, há um outro pilar aí que é considerado também como das dificuldades, que é a questão cultural, a que me referi agora há pouco. Né? É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Não que eu ache, é uma certeza que tem todos. Né? Sim, porque, na verdade, se tivermos a compreensão de que é possível, mas que isso exige um esforço de todos os que estão envolvidos, ela irá funcionar muito bem. Ao contrário, se apenas acreditarmos que mediação é remédio útil para todos os males, não sairemos do lugar, certamente. É um caminho tão sem volta que até Minas é pioneira nessa área, que ganhou agora um reconhecimento do CNJ como o estado, né, que mais praticou a conciliação em todo o país. Agora, a mediação nessa área empresarial, doutor Marci, é até pouco explorada, né? Mas existem aquelas câmaras privadas de conciliação e mediação que também tratam do assunto, né? Sim, perfeitamente. Temos várias que já estão aí inscritas, né, admitidas formalmente no âmbito da terceira vice-presidência do tribunal, que exerce um papel extraordinário nesse campo, e que atuam como câmaras privadas. Isso quer dizer o seguinte:
um magistrado pode receber uma ação, por exemplo, um pedido de uma recuperação judicial aí tão em voga hoje em dia, por conta de tantas dificuldades, propor a mediação e encaminhar para uma Câmara privada. Então, isso não significa, como disse antes, que esteja o magistrado a renunciar à sua condição de vinculado ao processo de modo algum. E essas câmaras atuam e podem apresentar resultados muito úteis, porque, principalmente, a área empresarial ela tem características bem específicas também, né? E claro que cada uma delas, de família, de Estado, etc., tem suas peculiaridades. Agora, você faz uma citação muito importante no sentido de que o Judiciário Mineiro foi agraciado com o reconhecimento de que é a unidade da federação, do ponto de vista da jurisdição, que mais promove conciliação, que mais promove mediação. Quer dizer que isso é da nossa própria essência, é da nossa própria natureza, e que nós estamos aqui apenas incentivando que isso se dê de maneira mais ampla e mais completa, sem dúvida. Doutor Marcelo, nós estamos na reta final do nosso programa aí, mas eu queria que o senhor avaliasse o seguinte: pela magnitude do acordo que foi feito, esse conflito mediado pelo Judiciário Mineiro, por exemplo, entre o governo de Minas e a mineradora Vale, em função daquela tragédia lá de Brumadinho, que arrasou o meio ambiente, a economia, com a vida de muita gente e ainda matou cerca de 300 pessoas. Isso aí seria um exemplo desse tipo de mediação? Eu não participei dessa iniciativa, naturalmente, e sou muito zeloso com relação ao que diz a Lei Orgânica da Magistratura para não mencionar qualquer iniciativa nesse sentido. Mas é extraordinariamente relevante. Ou seja, mas pode ter um ou outro item. Claro que qualquer solução jamais será perfeita. Nós temos que identificar isso. Num processo judicial, isso ocorre também. Quem sai vencedor de um litígio acha que houve apenas o reconhecimento de seu direito, nada mais. E quem é derrotado não se conforma com isso. Ora, quando se tem um acordo dessa magnitude, que envolve uma empresa do porte aqui referido, o Estado de Minas, e com tantas demandas, só esse esforço, sem que nós examinemos o conteúdo de suas disposições, é digno do maior reconhecimento e louvor e serve, sim, como estímulo a uma prática, digamos, autocompositiva que deve ser incentivada em todas as situações para que tenhamos sempre uma solução mais adequada a tantos litígios que são enfrentados. As partes ou as diversas partes deixam de ser espectadoras para serem também protagonistas dessa definição, né, desse conflito. E outra coisa, as técnicas de mediação, porque a mediação, assim como há um arcabouço normativo que afasta a ideia da improvisação, a própria mediação ela é técnica. Não é? Ela não se trata daquela história, né? Ou vem cá, vamos fazer uma conta de padaria aqui, ó, e sem nenhuma diminuição à importância dos padeiros tão importantes na nossa vida, mas vamos fazer uma conta de chegar aqui, vamos fazer um acordo, é melhor do que uma boa demanda. Não se trata disso. Mediação é algo técnico, que exige preparação, conhecimento, para que nós possamos identificar dificuldades, remover as partes daquelas dificuldades, para que elas, muito bem lembrado, nessa questão do protagonismo, para que elas mesmas possam encaminhar uma solução que lhes seja razoável. Como é um caminho sem volta, pode-se ser adotado, ser implantado esse tipo de centro aí, onde já há centros judiciais de solução de conflitos e cidadania no interior, como o senhor mencionou há pouco, aí, e onde não houver, seria virtual? Como é que é? Claro, nós temos o Sejusc virtual, que tem jurisdição para todos os Sejuscs, né? E temos aqui, e eu preciso fazer essa menção, a magistrados do mais alto quilate, como o doutor Cleiton Rezende, que tem acompanhado e presidido algumas dessas sessões, algumas dessas audiências, aos juízes de varas especializadas, a de Belo Horizonte, doutora Cláudia Helena Batista, doutora Adilon
Cláver, a juíza Giovana Elizabeth da comarca de Contagem e tantos outros que têm se empenhado muito firmemente nessa solução. E vou contar aqui um caso seguinte, foi de uma comarca que não é Belo Horizonte, que não é Contagem, que não é Betim, que veio um caso muito expressivo e que é, vamos dizer assim, o carro-chefe hoje da mediação nesse projeto piloto. Veio de uma comarca do chamado Colar Metropolitano, uma recuperação judicial de valor expressivo, mais de mais de 500 milhões, mais de reais envolvidos, 600 milhões, e houve esse encaminhamento para o Sejusc virtual, que é conduzido aqui pelo doutor Cleiton Rezende, a que já me referi, foi encaminhado para uma Câmara Privada e tive notícia agora, recentemente, num evento que aqui compareci em São Paulo, que há uma tendência muito grande a uma composição que deixe razoavelmente satisfeitas todas as partes. E eu não posso deixar de mencionar também, porque é do meu dever, a atuação do terceiro vice-presidente, entusiasta, incisivo nessa questão, que é o desembargador Newton Teixeira, e o doutor Zé Ricardo Veras, que é o juiz auxiliar dessa terceira vice e que está diretamente engajado neste projeto de mediação. Portanto, há um núcleo que pensa e que age e que tenta encaminhar da melhor maneira possível, respeitando, óbvia e naturalmente, a independência de cada magistrado na condução dos processos que estão afetos à sua atuação. De modo que é um esforço coletivo muito interessante e que nos anima muito a consecução aí, ao atingimento de um objetivo a que todos almejamos, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Doutor Maci, indicação de leitura que o senhor tem para a nossa audiência, para encerrarmos a nossa entrevista, por favor. Eu tenho uma hoje que eu considero preciosa. Eu fui buscar entre os clássicos, né? Um livro que eu li na minha primeira juventude, naquela transição de adolescência para a juventude, e que reli há pouco tempo atrás, né? Que é uma obra-prima, na minha opinião e na opinião de muitos, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Esse livro foi lançado em 1952. Foi talvez o último trabalho de Hemingway, assim, de grande porte. Ele foi laureado, foi reconhecido como talvez o melhor romance dele e que trata de temas atualíssimos, né? Da solidão, do vencer as dificuldades. É um livro extraordinário, né? A saga do pescador Santiago, vale a pena. Muito bem, boa indicação, com certeza. Eu conversei aqui com o desembargador Moacir Lobato, que é o coordenador do projeto piloto de instalação de centros de mediação empresarial em comarcas de Minas Gerais, e falamos aí sobre essa nova atuação de Minas Gerais na solução de conflitos de forma consensual no campo empresarial. Doutor Moacir, obrigado pela entrevista, parabéns por apostar e acreditar sempre no aperfeiçoamento do judiciário. Parabéns a todo esse conjunto de pessoas, de magistrados e de boa vontade que estão empenhados nessa iniciativa que será exitosa. Se Deus quiser. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.